E aí, turma? Tudo bem? Vamos lá, vamos assistir agora a nossa aula, nossa segunda aula de física, física 2, a parte elétrica. Vamos falar sobre resistência elétrica, tá? Resistência, vamos falar sobre resistência, potência dissipada nos resistores, associação em série e associação em paralelo. Primeira resistência. Os dispositivos elétricos podem ser classificados quanto à transformação de energia em geradores e receptores. Os que transformam qualquer modalidade de energia em energia elétrica são os geradores, por exemplo, a pilha, bateria, usina hidrelétrica, etc. Os receptores transformam a energia elétrica em outra modalidade qualquer, como por exemplo a lâmpada, o liquidificador, o ferro elétrico, o rádio, etc. Os receptores são consumidores de energia elétrica e, de acordo com a sua finalidade, podem ser agrupados em duas categorias, os resistivos e os ativos. Os resistivos são os que transformam a energia elétrica exclusivamente em energia térmica, como resistência de chuveiro, do forno de resistência elétrica e das lâmpadas incandescentes, as quais têm como um efeito secundário a incandescência luminosa, geram luz. Na categoria dos receptores resistivos, enquadra-se os condutores em geral. Já os receptores ativos transformam energia elétrica em alguma modalidade de energia, desde que não exclusivamente a energia térmica. São os aparelhos de som, TV, telefone e os motores elétricos em geral. Os receptores ativos são chamados simplesmente de receptores, e os resistivos de resistores. Resistência de um condutor. Quando mantém uma diferença de potencial entre dois pontos de um condutor, estabelece uma corrente elétrica entre esses dois pontos. Então tem a representação de um fio, que vai do ponto A ao B, que você tem tensões diferentes no ponto A e no ponto B, e essa diferença de tensão, diferença de potencial, ela estabelece uma corrente elétrica, que passa lá dentro, lá, o I que passa lá dentro. A razão entre a diferença de potencial U aplicada e a intensidade de corrente elétrica obtida através da resistência do condutor entre os pontos que for aplicada a DDP tem uma razão, né? De acordo com o sentido da corrente elétrica indicado, o potencial do ponto A, VA, é maior do que o potencial do ponto B, VB. Então, se a corrente vai de A para B, é porque a tensão em A é maior do que a tensão em B. E a relação é igual. R é igual a de resistência, né, do resistor, é U dividido por I, né, que é a tensão dividido pela corrente. A unidade que é dada da resistência é ohm, né, que é essa letra I, ômega, que temos aí, né? Que ohm é 1 volt por 1 ampere. Tá? Então está a representação gráfica embaixo do que a gente viu ali em cima, né? Que é uma corrente que vai passar de A para B com um resistor, com uma resistência no meio. Primeira lei de Ohm. Para um condutor ôhmico, ou seja, que obedece a lei de Ohm, teremos que essa relação, né, de U sobre I, ela em cima da resistência, ela é constante, né? E a constante dela é a resistência. Não devemos confundir a primeira lei de Ohm com a definição de resistência. Essa se aplica aos condutores em geral. Ela não garante a constância da resistência. Já a primeira lei de Ohm é válida apenas para os condutores ôhmicos. Potência e resistor, como a gente já viu ali, né? R é igual a U sobre I, U é igual a RI, como potência é igual a I vezes U, então potência é igual, a gente fez as transformações todas, é igual a resistência vezes I ao quadrado. Já a segunda lei de Ohm, ela correlaciona também o material, né, do condutor que leva essa corrente lá. Ela diz que a resistência é igual a o ρ dividido vezes o comprimento dividido pela área da seção do condutor. Aquele ρ ele representa para cada material, tipo cobre, ferro, cada um tem um seu ρ específico, né? Associação em série. Quando temos dois ou mais dispositivos elétricos, em particular os resistores, estão associados em série quando são percorridos pela mesma corrente elétrica. Para que isso ocorra, é suficiente que entre os dispositivos não tenham nós. A lei dos nós diz que se uma corrente I1 chega num nó, ela pode se separar. Essa I1 vai ser igual à separação das duas, né? I2 e I3 são decomposições de I1 quando chegam em um nó. A associação em série representada está aqui, ó. Duas lâmpadas ligadas em série em uma pilha. É representada ali por a corrente vai passando de A até B numa resistência, que no caso é a lâmpada, né? E de B até C também, que é a resistência da outra lâmpada. Tem diferença de potencial entre o A e B e entre B e C.
Propriedades da associação em série. A tensão entre os extremos da associação é a soma das tensões de cada resistor. Então, a tensão em AC é igual a tensão em UB mais tensão em BC. Então, se tem 6 volts na primeira e 6 volts na segunda, o total vai ser de 12 volts. A desvantagem da associação em série é que se uma das lâmpadas queima, o circuito fica aberto e a outra lâmpada deixa de funcionar. As lâmpadas não funcionam de forma independente. A maior resistência corresponde à maior potência dissipada, né? Como a gente viu, potência, resistência vezes a corrente ao quadrado. Quanto maior a resistência, maior a potência. As tensões individuais são proporcionais às resistências, pois U é igual a RI e a intensidade de corrente é a mesma para todos os resistores. Então, a resistência equivalente na associação em série é a soma das resistências. Já a associação em paralelo, você está representando aí várias ligações que estão em paralelo umas com as outras, né? E aí está aqui o símbolo gráfico do lado direito. Uma tensão em ponto A até o ponto B, ele vai passar através da lei dos nós, ele vai subdividir, vai cada uma para uma resistência e volta essa corrente, né? Essa corrente vai se dividir na resistência dos nós e essa corrente ela passa até o setor B, depois de passar pelas 3 resistências. Pela lei dos nós, a gente pode dizer que a corrente I é igual a I1 mais I2 mais I3. Essa aqui está aqui do lado direito, I1 mais I2 mais I3. A menor resistência corresponde à maior potência dissipada, pois a tensão é a mesma para todos os resistores. Para você ver aí pela fórmula, P é igual a U ao quadrado dividido por R, ou seja, da tensão ao quadrado dividido pela resistência. Propriedades da associação em paralelo. A intensidade da corrente elétrica em cada resistor é inversamente proporcional à sua resistência. Então, vocês podem ver ali na penúltima linha que o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências, né? Todas as vezes que o circuito apresentar uma associação em paralelo, deve-se resolver essa associação primeiro, encontrando-se a resistência equivalente que substitui esse arranjo, para só depois começar a associar as outras resistências que estão em série. Isso ocorre para todos os arranjos de resistores em paralelos, ou seja, se você tem um sistema com associação em série em paralelo, primeiro a gente tem que encontrar a equivalente em paralelo para depois continuar fazendo. Mão na massa. Temos circuitos vistos também, um vídeo com o professor Arquimedes, ele vai dando introdução a essa unidade 2. Temos 6 questões online também para resolver, através do clique nesse link que temos aí. Temos alguns espaços para a gente preencher. E aí ele dá uma explicação aqui de como é que você faz para preencher lá, né? Cada questão é um pequeno circuito com resistores associados em série e em paralelo ao mesmo tempo, um circuito. Para as respostas, os alunos devem utilizar no máximo 4 casas decimais após a vírgula. Devem ser colocados apenas o valor numérico encontrado seguindo a ordem. Primeiro o valor numérico da resistência equivalente e depois o valor numérico da corrente elétrica, separados pela letra E. O exemplo de resposta está aí embaixo, quando vocês forem fazer o quiz lá, que ele deixou como exercício. Vamos ver o gabarito desse quiz quando vocês já tiverem terminado. Bom, o gabarito do quiz é o seguinte: do primeiro circuito, o que a gente tem que fazer? Primeiro, ele tem que identificar se tem resistência em paralelo. Como eu falei, a gente faz primeiro em paralelo, né? Então, se tiver, a gente vai encontrar uma resistência equivalente. Nesse caso, então, a gente viu ali que está em paralelo. Você percebe que está em paralelo por causa dos nós, né? Que eles entram e saem. 2 e 3. Resistência. 2 ohms e 3 ohms estão em paralelo. A gente sabe como é que faz, então, aqui o cálculo de resistência equivalente na associação em paralelo. Né? Inverso da resistência é igual resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências. Então, vai ficar 1 sobre REC é igual a 1 sobre 2 mais 1 sobre 3. Fazendo a conta, a resistência equivalente vai ser 1 sobre a resistência equivalente vai ser 0,833. Fazendo na calculadora, a resistência equivalente vai ser 1,2 ohm. Então, a resistência equivalente que está nessa parte aí marcada em vermelho é 1,2 ohm. Depois, então, a gente vai representar o que tem, né? As duas resistências em paralelo podem ser substituídas por uma de 1,2 ohm. Então, somando as duas, vai ser 1 mais 1,2, 2,2. Calcular a corrente elétrica é só usar a fórmula U é igual a RI. O U já é dado, aqui vocês podem ver a representação aqui de 12 volts, que é a tensão, né? 12 volts vai ser igual a resistência 2,2 que a gente calculou vezes I, e é igual a 5,4545. O 2 é a mesma coisa, né? Achamos aqui a resistência em paralelo primeiro. Então, a gente tem duas resistências em série que estão em paralelo com uma terceira resistência.
Então, a gente vai ver aqui que a resistência equivalente aqui, desse lado que está mais externo, vai ser 3, né? Vai ser 1 mais 2. Então, ela está em paralelo, ela soma direto. Agora, a gente tem duas resistências que estão em paralelo, que é a 3, que é aquela 2 mais 1 que a gente fez, mais a 3 que já estava antes. Então, a gente vai resolver essa em paralelo aí. Mesma coisa, o inverso da resistência equivalente é igual ao inverso da soma das resistências. Fazendo as contas, resistência igual a 1,5 é equivalente. Então, no circuito, a gente vai ter 2 e 1,5, equivale a 1,5 ali. Somando as resistências, 2 mais 1,5, 3,5. E a calculada da corrente é a mesma coisa. A tensão já é dada, a resistência a gente achou agora, o I é igual a 3,4268. Terceiro caso, resistência em paralelo. Temos ali, está marcado em vermelho. 1 dividido pela resistência equivalente é igual à soma do inverso das resistências. 2,5. Já deu para perceber que quando a gente tiver duas resistências em paralelo, né, o resultado da equivalente vai ser a metade dela. Substituindo o sistema do jeito que está, a gente soma todas as resistências que estão em série, dá 5 mais 5 mais 5 mais 2,5, 17,5. Calculando a corrente elétrica, I é igual a 0,6857. No quarto exercício, identificar se existe resistência paralela. De novo, a gente tem duas resistências, dois jogos de resistências em paralelo ali. Então, a gente vai ter que resolver elas primeiro. Primeira parte, 1,2, que é essa aqui que está do seu lado, além das duas, né? Um é 2 ohms, outra 3 ohms também. As duas resistências equivalentes vão ser equivalentes a 1,2 ohm. Redesenhando o circuito, colocando já no lugar das resistências equivalentes e somando todas, a resistência que nós temos, 3 mais 1,2 que é equivalente, mais 7, mais 1,2 que é equivalente, mais 3, mais 5, 20,4 e a corrente elétrica 0,5882. E aqui, identificar se, na quinta também vamos identificar se tem paralelo. Aqui a gente tem uma certa confusão, né? Tem bastante coisa aqui que pode estar em paralelo e série. Como é que a gente vai ver isso? Depois que a gente dividir pela primeira vez a corrente, ela acaba entrando no circuito com 4 resistências. Quer dizer, sai da tensão, no nó, aqui que está em vermelho, nessa seta aqui, no nó, ela se divide em duas. Uma ela vai para a resistência aqui que está em rosa, né? E a outra ela vai para a resistência que está em verde. São resistências associadas em pares que estão em paralelo entre si. Ou seja, as duas resistências de 5 estão em série entre si, e em paralelo com as duas resistências de 3 ohms, que estão em série entre si. Entendeu? Então está aqui. A resistência de 5 estão em série entre si, elas estão em série, né? Uma vai puxando a outra, não tem nó separando as duas. E essas duas elas estão em paralelo com as 3, que também estão em série entre si. Então a gente vai fazer, redesenhando o circuito, fica dessa forma. Então, como é que a gente vai fazer? A equivalente da de cima, elas estão em série da 10, embaixo da 6. Agora elas estão em paralelo, então a gente vai ter que fazer aquele sistema de resolução em paralelo. Da 3,75 e a corrente 3,20. Na sexta, também temos uma pequena confusão aqui. Primeiro, identificar se tem resistências em paralelo no circuito. Se tiver resistência, é equivalente que a substitua. Nesse caso, a gente tem a ponte de Wheatstone, em que tem dois pares de resistências associadas em paralelo e outra resistência interligando o meio da associação. Nesse exercício específico, é necessário visualizar de como se comporta a corrente nesse circuito aí. Observe que depois de se dividir a primeira vez, a corrente vermelha vira uma corrente alaranjada e outra em amarelo. Quer dizer, ela vem aqui, ela sai da tensão, ela vem em vermelho aqui e ela se divide. Uma sobe e a outra vai aqui para o lado direito, né? Vai para a parte laranja subindo, para a parte amarela do lado direito. A corrente ela percorre dois caminhos. Note que nos dois caminhos, considerando a resistência central, as resistências são iguais. Quer dizer, então, seguindo aqui pelo lado de cima, desconsiderando o meio, ela passa por 1 e passa por 1 também. Então, vai dar 2. E por outro lado, a mesma coisa. Pela amarela, quando você vai pela direita, passa por 1, passa por 1. A associação em série também. Então, vai dar 2. Nesse caso, disse que a ponte está em equilíbrio. Assim, pode-se afirmar que a DDP sobre a resistência central é nula por circuito, não havendo passagem de corrente por ela.
podemos assim eliminá-la no circuito. Observação: se a ponte não tivesse em equilíbrio, aí teria um DDP sobre o resistor central e, consequentemente, a passagem de corrente por ele. Para solucionar, então, teria que fazer a conversão estrela-triângulo. Entenderam? Quer dizer, ela vai passar por um desses dois lados, ela não vai passar pela resistência do meio, está em curto, ela está passando direto. Então, redesenhando, a gente tira aquela resistência do meio e aí sim a gente faz. Primeiro faz a resistência equivalente em cima e embaixo, dá 2 em cima e 2 embaixo. E aí a gente faz em paralelo, achando que a resistência é equivalente, né? Como a gente sabe, quando duas são iguais é a metade, dá 1. Depois achando a corrente elétrica, dá 12. Então, bom, vamos fazer os exercícios também propostos no livro, no quiz, e já começar a preparar o mapa, que é para fazer até o dia 6 de julho, tá bom, gente? O Márcio Gomes é o nosso monitor, ele está aqui para ajudar vocês também no quiz e no livro. E até a próxima.